Senhor Jesus, amém, irmãos. Bom dia. Até brinquei com o Diego aqui fora do microfone, né? Mas já realmente consegui falar isso. Pelo menos desejo do meu coração é que a gente seja, nossa mente, nosso coração possa ser que nesse quadro atrás de mim, que possa ser realmente branco, para que o Senhor possa inscrever a palavra dele, a vontade dele no nosso coração nessa manhã. Quero ler com os irmãos, o texto se encontra lá em Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 8. Filipenses 3, a partir do versículo 8. Vamos ler todo mundo junto? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos pular um pouquinho para frente, para 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Amém? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Vamos fazer esse versículo nossa oração, irmãos? Senhor, tu sofreste na carne por nossa causa, Senhor. Senhor, tu não precisava ou merecia isso, mas o teu amor te compeliu a sofrer por nós. Senhor, que nós também, não buscando o sofrimento, mas tendo consciência que o sofrimento é necessário para o nosso crescimento. Senhor, porque aquele que sofreu na carne abandonou o pecado. Senhor, nos dá essa realidade, Pai. Dessa realidade que os sofrimentos são a Tua forma de nos levar a crescer em Ti, Senhor. Tua forma de nos aproximar da Tua pessoa, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, amém. Esses textos que a gente leu, irmãos, sobre, principalmente de Filipenses, eu acho muito interessante, quando ele fala sobre a comunhão do sofrimento. É só de novo essa parte, no versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Todos os versículos que a gente leu, ele sempre deixava claro que era Cristo Jesus, Cristo Jesus. E até Paulo, né, faz essa inversão, né, que Jesus Cristo, mas ele coloca Cristo Jesus para deixar claro para a gente que está o lendo, entender o que ele quer dizer sobre Cristo, que a gente tem aprendido ao longo desses últimos anos, justamente que Jesus, ele é o poder, certo? Só para a gente fazer essa recapitulação. Jesus, ele é claro que é uma pessoa só, obviamente, estou dizendo que é duas pessoas, mas o Jesus, ele é a figura do poder de Deus. Ele foi aquele que veio manifestar aqui na terra o poder de Deus. É tanto que Nicodemos, quando se encontrou com ele, disse: sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Mas veja, se a gente fala que alguém é de Deus no cristianismo atual, a gente pensa logo em alguém altamente espiritual. É alguém que ora muito, alguém que lê muito, alguém que, sei lá, faz muita caridade, algum tipo de coisa assim. Mas para Nicodemos e para os fariseus, porque ele diz sabemos, então ele está falando não só por ele, mas pelo grupo que ele representava, talvez até alguns membros do Sinédrio, que eles sabiam que Jesus vinha da parte de Deus, porque ninguém fazia os sinais, os milagres que ele fazia, se Deus não fosse com ele. Então aquelas pessoas no tempo de Jesus reconheciam que ele tinha uma ligação com Deus por causa do poder.
Não era por causa do sofrimento, não era por causa da personalidade, não era por causa daquilo que ele era. Era por causa do poder. Então, olha, a gente sabe que você vem de Deus porque não tem como uma pessoa de si mesma fazer sinais se Deus não estiver por trás. Só que nós, que somos agora do Novo Testamento, nós somos dessa nova aliança, a gente agora não deve mais basear a nossa relação com o Senhor baseada no poder de Deus ou naquilo que Ele pode fazer por cada um de nós. Agora nós sabemos que Ele veio da parte de Deus porque Ele veio nos modificar. Porque agora, muito mais importante do que fazer um milagre aparente, físico na nossa vida, é fazer um milagre interior. O Senhor principiou o seu ministério, irmãos, lá, né, em Cana da Galileia. A gente conhece aquela história, transformando água em vinho. E a gente sabe que foram 6 talhas, e talhas é um jarro enorme, e 6 representam na Bíblia homem, certo? Sendo que 666 é o número de homem. O homem foi criado no 6º dia. Então, Jesus mandou encher os 6 jarros de água e transformou a água em vinho, querendo mostrar qual era a natureza da obra que Ele veio fazer aqui na terra. Não era milagre, era mudar a nossa natureza. Era transformar quem nós somos, porque para mim, esse é o verdadeiro milagre de Deus. Não é necessariamente curar um aleijado, para o aleijado amanhã quebrar a perna e virar aleijado de novo. Curar o cego, para o cego pegar um ácido, colocar no olho dele e voltar a ser cego amanhã. Mas se o Filho vos libertar, vós verdadeiramente sereis libertos. Então é a libertação interior o principal propósito que o Senhor veio trazer para cada um de nós. Não é uma libertação de milagre físico, porque milagre físico a gente pode adoecer de novo. Lázaro morreu de novo. Aquilo não foi um sinal miraculoso. Vem para fora, ele ressuscitou. Lázaro adoeceu, enfim, a Bíblia não relata, mas ele morreu novamente. Então o milagre físico de Jesus, ele tem um fim, ele é finito. Mas a transformação que Ele veio operar em cada um de nós, ela não tem limite. A depender se eu ou você permita que essa transformação, essa libertação, ela realmente haja de acordo com aquilo que o Senhor planejou. Porque muitas vezes eu percebo que a gente limita muito Deus, né? Falo principalmente por mim. A gente limita muito Deus, a gente estabelece muros. Ó, Deus, na minha vida só atinge até aqui ou até ali. Mas o verdadeiro plano de Deus é para que Ele não tenha limite em cada um de nós. Ele não encontre limite em nosso ser que barre a sua obra. E muitas vezes a gente tem uma postura até de Laodiceia, que é rica e abastada, mas Deus está do lado de fora. Ah, rica e abastada, mas olha, Deus está batendo a porta, porque Ele está do lado de fora, embora eu conheça a palavra, e enfim. O que a gente tem que deixar é que o Senhor, Ele faça a obra em cada um de nós. Paulo recolheu uma oferta e irmãos extremamente pobres, que não tinham nem de onde tirar lá na Macedônia, eles rogaram a Paulo que participasse. E Paulo disse que eles primeiro se entregaram ao Senhor e depois se entregaram a nós. Então tem muitas pessoas aí no cristianismo atual que eu percebo que se entregam a uma causa, a uma obra, mas não são entregues ao Senhor. E elas vivem de obra a obra a obra e fazem muitas coisas, mas perguntaram para o Senhor: qual é a obra de Deus? O que faremos para efetuar a obra de Deus? O que a gente faz? É fazer filantropia? É ajudar os pobres? É dar comida? É dar sopa no sábado? É dar quentinha no domingo? É ajudar aquelas pessoas que têm menos condições que a gente? Não, isso não é a obra de Deus, embora isso faça parte do caráter de Deus. A obra de Deus é esta, que criar naquele que por Ele foi enviado. E outra coisa que eu percebo falando com as pessoas, é que as pessoas também têm um entendimento muito raso do que é crer. O último censo do IBGE que saiu dizia que as pessoas que acreditavam no Deus da Bíblia no Brasil era aproximadamente 80%. 80% das pessoas no Brasil, elas acreditavam que Deus existia, só que isso não é crer. Porque Tiago vai dizer que os demônios creem, que sabem que Deus existe e tremem. Então, se alguém acredita em Deus, o demônio também acredita. Então, vamos dizer que isso não faz tanta diferença. Se a gente vê, o pai da fé na Bíblia é Abraão. A palavra diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Abraão não só cria que Deus existia porque era óbvio, porque Deus falou com Abraão. Então era impossível você não crer que Deus existia, porque Deus fisicamente falou com ele. Só que o crer, que a palavra diz que Abraão creu em Deus e isto foi lhe imputado para a justiça, diz que Deus apareceu para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão fez isso. E após ele fazer isso, a palavra diz: Abraão creu em Deus. Então, crer em Deus não é acreditar que Deus existe.
Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer em Romanos, que os homens são indesculpáveis por não reconhecer nas coisas criadas Deus. Porque é inegável que eu olhe para o céu, e para a terra, e para o mar, e para o sol, e para o movimento, e toda essa harmonia, não saber que teve um Criador por trás. Só que isso não é o suficiente. Só saber que teve um Deus que criou tudo isso e saber que Ele existe não é suficiente. Porque o crer da palavra é quando a minha vida é baseada naquilo que Deus disse. Isso é crer. Não é acreditar que Deus existe. É quando a minha vida é pautada na vontade de Deus, naquilo que Deus disse. Tem muitas pessoas que acreditam que Deus existe, mas a vida delas não é pautada por aquilo que Deus disse. Então não dá para dizer que elas creem em Deus. Elas no máximo acreditam que Deus existe. E a gente não pode levar uma vida baseado naquilo, crendo que apenas Deus existe. Mas nós somos chamados para viver Cristo, conformando-me com Ele na sua morte. E conformação, irmãos, é uma coisa que dói. Conformação, até o irmão falou essa semana no Alimento Diário, achei interessante, dizendo que transformação, ela não dói. Porque transformação é uma mudança de natureza, mas a conformação, porque transformação é uma coisa que Deus muda a minha mente. Isso não é um processo que dói. O que começa a doer? É quando Deus começa a tirar aquilo que eu gosto. É quando eu começo a ser conformado àquilo que Deus é. Isso é um processo, e isso dói. Porque Deus ele vai começar a exigir de cada um de nós aquilo que nós mais gostamos e não é de acordo com a vontade dele. O jovem rico chegou para Jesus e perguntou: olha, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: você observa os mandamentos, você o conhece? Ele disse: conheço. E eu não só os conheço, como eu os observo desde a minha mocidade. A palavra diz que Jesus, fitando, olhou firmemente para ele, o amou. Uma coisa te falta: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Depois vem e me siga. Tocou na ferida. Agora me responda uma coisa, irmãos: Deus tem problema com dinheiro? Deus quer o dinheiro de alguém? A palavra vai dizer que tudo que na terra contém é de Deus. Deus não está preocupado com o dinheiro. O que Deus está preocupado? José de Arimateia era um discípulo, ainda que em secreto, de Jesus Cristo, que era muito rico. Só que Jesus nunca disse para ele que deveria vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. Mas por que falou para esse cara rico, para esse jovem rico? Porque o coração dele estava naquilo. E tudo que o meu e o seu coração estiver, Jesus vai dizer: falta a você uma coisa. Barbosa, Jesus vai aparecer para você e mandar você cortar esse bigode de 50 anos. Você corta, Barbosa? Você titubeou, Barbosa. Titubeou, não pode titubear não, tem que dizer o rabo na hora. Né? Então, só brincadeira. Creio que seu coração está no seu bigode, não. Mas tem muitas coisas, irmãos, que nosso coração está. E para essas coisas o Senhor vai dizer: uma coisa falta para você. Ainda que eu diga, como o jovem rico disse, tudo isso eu tenho seguido e conheço desde a minha mocidade, mas você fala uma coisa te falta. Tudo aquilo que nosso coração coloca acima de Deus, Ele vai pedir. Deus prometeu um filho a Abraão. Abraão amava Isaac. Mas quando Deus pediu Isaac, você não vê Abraão titubeando. Claro que o coração dele, veja bem, humanamente falando, estava despedaçado, porque ele era pai, era um filho que ele ia ser imolado, certo? Humanamente o coração dele estava despedaçado. Mas entre seguir o coração dele e seguir a Deus, ele resolveu seguir a Deus. Enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, né? Quem o conhecerá? Então, entre seguir o meu coração e seguir aquilo que Deus está dizendo, eu devo sempre seguir aquilo que Deus está dizendo, porque o meu coração ele me engana também. Então, tudo, irmãos, que a gente colocar acima de Deus, Ele vai pedir para a gente tirar. Porque eu coloquei um ídolo. A gente não pode ter ídolos em nosso coração. Nós não podemos ter ídolos em nosso coração. O Senhor chamou uma pessoa: segue-me. Ele disse: Senhor, deixa-me primeiro eu sepultar o meu pai. Coisa altamente legítima. Deixai os mortos sepultar os mortos. Então, entre o meu pai, que está morto em casa, e sepultá-lo, e Jesus pede: siga-me. Outros vão providenciar o sepultamento, não tenha dúvida. Tinha um fariseu que era acostumado com uma vida boa. Ele disse a mesma coisa: eu vou seguir você onde quer que você vá. Jesus de novo foi na ferida dele. Porque o fariseu era uma pessoa que tinha posses. Ele era acostumado a ter uma boa refeição,
a ter um teto sobre a cabeça dele. Então o Senhor vai justamente no coração de cada um. Diz, olha, as raposas têm covis e as aves têm ninhos. Eu não tenho nem onde inclinar a cabeça. O cara ficou calado e Jesus continuou o caminho dele. Então, entre ter um teto sobre nossa cabeça, claro, eu estou dizendo que Deus quer que a gente seja sem teto, né? Nem vai para a rua. Mas o que eu estou querendo dizer é que tem coisas no nosso coração que Deus quer tirar. E Deus nos mostra onde o nosso coração está, para que a gente perceba que tem muita coisa que a gente está colocando acima dele. E é isso que é a conformação, e essa conformação dói. Por isso que Paulo disse que ele abandonou tudo. E considerava tudo como perda. Olha, isso para mim nada importa. O que importa para mim é conhecer a Cristo, não é conhecer a Jesus. Não era conhecer o poder de Deus. Era conhecer o poder de Deus que transforma quem ele era para que ele fosse conformado à imagem de Jesus Cristo, que por sua vez é a imagem de Deus. Isso que para Paulo interessava. Não era só o poder de Deus, porque ontem estava tendo uma conversa com um rapaz, ele estava até dizendo, né? Você vê aí que nas igrejas está tudo lotado. Nas igrejas de hoje, a maioria delas é tudo lotado, todo mundo dizima, e você não precisa fazer nada, aí o cara chega na hora. Foi o que o Nery falou aqui algumas semanas atrás. Você não precisa estabelecer hora, o cara chega na hora, o cara sai na hora, o cara dizima, o cara cumpre todo o script. Aí eu disse para ele, mas você tem que entender o que está sendo pregado nas suas igrejas. Primeiro, está sendo pregado o poder de Deus, que é aquele, como diz a Xuxa, né? É o cara lá de cima, né? Tudo que eu pedi, lembra a musiquinha da Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então a gente pega essa frase e dá uma outra roupagem, é isso que as igrejas fazem hoje. Se você pedir com fé, e se você dedicar, se você dizimar, se você orar, se você subir um monte, Deus vai te dar, porque Deus é fiel a você e a sua pseudo-espiritualidade. Então eu quero o poder. Então, claro, é como o irmão diz, né? Eu tenho a vontade e não tenho o poder. O que é que eu faço? Eu procuro a pessoa que tem o poder para converter a vontade dele. É isso. É o que a maioria das pessoas está fazendo. Todo mundo tem uma vontade, mas não tem o poder para executar aquilo ali. Então vamos agora orar para um Deus, uma força transcendental superior, que se eu fizer, se eu cantar um hino, se eu dizimar, se eu orar e se eu fizer algumas coisas doutrinariamente, possivelmente vai me dar. Né? Então isso é uma vertente do que o pessoal está pregando aí fora. Qual é o outro lado? É o medo. O cara diz que se você não for fiel naquilo que Deus estabeleceu, Deus vai mandar o gafanhoto na sua casa. Olha, irmão, cuidado aí, que o gafanhoto vai lá, vai consumir suas finanças. É melhor gastar no dízimo do que gastar na farmácia e no hospital. Essa realidade parece distante de nós, porque a gente não convive nesse meio, mas isso é real. Se você for para esses lugares, você vai perceber que o discurso é bem parecido com isso. Ameaçador e opressivo, né? Então você começa a seguir lá por causa de um medo, ou medo de que Deus tire aquilo que eu tenho, ou no interesse que Deus me dê aquilo que eu quero. Então eu fico entre o medo de Deus me castigar e a vontade de Deus me beneficiar. É o que o irmão Augusto falou aqui há algumas semanas, né? Eu não posso ir a Deus baseado naquilo que Ele pode me dar, nem naquilo que Ele pode tirar de mim. Porque Paulo perdeu tudo, mas dizia que entregava livremente. Então a nossa relação com Deus, irmãos, ela não pode ser uma relação, isso é uma relação muito rasa. Uma relação com Deus dessa forma é uma relação muito rasa, irmãos. O Senhor quer nos conformar conforme a sua imagem, até que todos cheguemos à unidade da estatura, né, da plenitude de Cristo, né, a qualidade de varão perfeito. Quando Davi estava próximo de morrer, ele chamou Salomão, que ia lhe suceder no trono. Ele disse, olha, eu estou indo pelo caminho dos mortais, ou seja, estou morrendo, vou morrer. Seja um homem, essa foi a palavra que ele disse. Em algumas versões vai dizer, mostra-te como homem, em outras versões vai dizer, age como um homem. Acho que nos círculos feministas atuais pode ser até tido como machismo, né, dizer seja um homem, mas Salomão entendeu a mensagem que Davi quis dizer para ele. Haja como um homem, mas não um homem natural, não é homem no sentido de masculinidade agressiva, mas haja como um homem. E ele depois vai dizer, o que é ser um homem? Ande nos estatutos do Senhor, guarde a lei, busque os desígnios de Deus. Isso é ser um homem e mulheres conforme o coração de Deus. Quando a gente está mais preocupado em seguir a Deus do que seguir aquilo que eu quero. E muitas vezes a gente sacrifica aquilo que quer em prol de seguir a Deus. E isso, irmãos, sem garantia nenhuma. Estava tendo comunhão com o Nery, dizendo, nós temos uma postura muito garantista. O que eu quero dizer com isso?
quero dizer que às vezes a gente se garante muito na força do nosso braço. Tem um irmão chamado John Miller, que ele adotava crianças, né, órfãs, e tinha um orfanato. George Miller, lá na Inglaterra. E as experiências de dependência do Senhor que o irmão tinha são realmente as mais miraculosas possíveis. Tipo, de estar orando na mesa, não ter pão para as crianças, não ter comida, de repente quebra na frente do orfanato um carro cheio de pão. O cidadão que estava dirigindo o carro disse que não ia dar tempo, né? Os pães não iam chegar a tempo, e decide, como está em orfanato, eu vou doar. E todo mundo dá roda. Mas o que era fé? Estava todo mundo na mesa, esperando a providência de Deus. Então, isso é miraculoso. Agora, me responda uma pergunta. Isso para a gente é muito miraculoso. Mas você acha que eu e você, se acordar de manhã cedo para ir trabalhar e no final do mês ter o sustento, é menos miraculoso do que isso? Eu não acho que é menos miraculoso do que isso. Só o irmão tinha uma dependência de Deus, e a dependência de Deus na vida dele se revelava com graça através dessas situações. Mas eu e você, amanhã de manhã, se acordar cedo para ir trabalhar, é tão graça de Deus quanto. A gente acha que milagre é só isso aí. Está com fome, quebra um carro de pão na frente do orfanato e Deus providenciou. Mas o que é que garante eu e você que daqui a segundo a gente vai estar vivo e respirando aqui? Nada. Então é tão graça de Deus quanto. Só que a gente acha que a graça é mais graça quando Deus faz a obra miraculosa na minha vida. Quando eu não estava esperando e de repente acontece. Eu conto até uma experiência particular minha. E às vezes a gente tem essa postura. Eu já tive seguro no meu carro. Mas esse seguro no meu carro não impediu. Foi com você. Não era seguros. No meu pretinho, era no meu pretinho. Esqueceu, tá vendo aí? Rapaz. Eu tinha seguro no meu carro, mas isso não impediu que um cara me fechasse e eu girasse na pista. Isso não impediu que isso acontecesse. Mas o seguro, não tem seguro? Não impediu. O que você pensa? Não, tá segurado, né? Pode dar o que der aí, se der PT, né, ele paga. Não impede. Eu tenho um plano de saúde também, mas isso não impediu de eu ter tido um sangramento e de repente fui parar no trauma, tentei a remoção e não consegui ser transferido. Isso não impediu. Fiquei lá 2 dias. Tentei a transferência, mas o Senhor não permitiu. Não impediu. Tudo, irmãos, na nossa vida, quer seja bem ou mal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente tem que largar essa postura garantista de achar que é porque eu tenho um salário, as coisas não vão acontecer. Porque eu tenho um seguro, não vai acontecer no meu carro. Porque eu tenho um plano de saúde, eu posso ficar doente, que eu vou ser atendido pelo melhor médico. Isso é ilusão. Não vai acontecer assim. As coisas não vão acontecer assim, irmãos. E a cada situação negativa ou positiva que a gente passa, é uma forma de a gente se aproximar de Deus e reconhecer quem Ele é. Porque os textos que eu li aqui, se você prestar atenção, ele não fala de bênção. Paulo não disse que estava sendo conformado à imagem de Cristo por aquilo que Cristo abençoava ele. Ele era conformado pelo sofrimento. Pedro diz, olha, Cristo sofreu na carne, tenham vós mesmos esse mesmo pensamento. Quer dizer que agora eu vou estar procurando sofrimento para mim? Não. Não se preocupe, a vida vai trazer o sofrimento para cada um de nós. É inerente à condição humana a gente sofrer. Eu sempre gosto de contar essa história, para o pessoal que é mais velho vai lembrar disso. As Olimpíadas do Faustão, vocês lembram disso? Que tinha um cara com um canhão de bola, tinha um rolo girando, e qual era o seu objetivo? Era passar desse rolo correndo, sem tomar nenhuma bolada. Se você não tomasse nenhuma bolada e caísse lá embaixo, que geralmente era água, você ganhava um prêmio. A ponte que rola é ponte que move, alguma coisa assim. Então, a gente acha que a nossa vida aqui é assim. Tem a vida, que é uma coisa difícil, que é uma ponte rolando. E eu tenho que chegar do outro lado. Só que, para chegar do outro lado, tem alguém, que eu vou dizer que é o inimigo, são as pessoas do mundo, incrédulo, sei lá, metendo bola nas minhas costas. E qual é o objetivo? Não tomar bolada. Assim eu chego do outro lado. Jesus, mais o que tomou foi bolada. Paulo tomou bolada, Pedro tomou bolada, porque nós não vamos sair desse plano aqui sem lesões, nenhum de nós. Cada um à sua medida, cada um à sua forma. Todos nós vamos ter sofrimentos, porque o Senhor falou, vocês serão salgados com sal. Então,
Nenhum de nós vai conseguir sair desse plano sem sofrimentos. Agora, o que é que eu faço quando eu estou sofrendo? Eu reclamo de Deus? Mas Deus, eu sou um fiel dizimista, eu sou orador, eu dou sopa para os pobres, eu sacrifico tanto do meu tempo para ajudar as pessoas, e está passando isso comigo, e o senhor não está vendo isso que fizeram comigo não, essa injustiça. E lá no meu trabalho estão querendo me derrubar, e é muita fofoca, e é muita intriga, e é tudo isso. Vai acontecer. Como é que eu me comporto em relação àquilo que me acontece? Eu vejo que é a mão de Deus para me transformar, para me moldar conforme o seu caráter, porque foi mal que fizeram com Jesus. Quantas intrigas não levantaram contra Jesus? Inúmeras. Mas você não vê ele criticando Deus. Deus, você não me vendo aqui, estou fazendo a tua obra, esse pessoal aí só me critica. Mas tudo, irmãos, quer seja bom ou quer seja mal, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E de novo, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, não é que na sua vida ou na minha vida vai acontecer uma coisa ruim, para depois acontecer uma coisa boa e eu me dar bem. Não é isso. Vai acontecer uma coisa ruim na minha sua vida, pode depois acontecer uma coisa boa ou não, mas quer seja boa ou depois ou não, tudo é para me conformar à imagem do seu filho. Tudo é para que eu seja conformado à imagem desse filho, transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformado pela renovação do meu entendimento. As coisas, elas não vão mudar necessariamente, mas o meu entendimento sobre aquelas coisas, ela pode mudar. Antigamente, aconteceu alguma coisa comigo, com você, a gente reclamava. Hoje a gente tem o entendimento do Senhor, eu não deveria reclamar. Eu deveria buscá-lo, para que Ele me mostrasse por que aquela situação está acontecendo. Senhor, Tu tens um objetivo nisso que está me acontecendo. Qual é? Me mostre. Não como uma reclamação, mas como um coração puro e sincero que só quer ouvir a voz do Senhor naquela situação. Isso é ser conformado e não se conformar ao mundo, né? Ele sempre gosta de trazer esses termos para a gente, o mundo, né? Nesse contexto, o mundo tal como um pensamento, certo? Em alemão tem uma palavra chamada espírito do tempo, né? Que é Zeitgeist, que significa que a cada tempo ele tem uma mentalidade diferente. Aion, certo? O que isso significa? Significa que o presente século, né? É como Paulo vai chamar. Quer dizer que, eu sempre gosto de brincar, né? A Barbosa não está aqui, nem Edinaldo, que é o pessoal dos anos 70 aí, que disseram que Barbosa costumava cultuar um Black Power. Tá ali escutando. Você cultuava um Black Power nos anos 70 ou não, Barbosa? Tá, ele riu ali, eu sei que ele cultuava. Ele tinha um Black Power nos anos 70. Agora imagina a Barbosa aparecer hoje usando um Black Power. Ia ser pra gente ridículo, não seria ridículo pra gente Barbosa usando Black Power aqui? Por quê? Porque nos anos 70 isso era o Aion. O Aion dizia que para você estar de acordo com a moda, com o mundo daquela época, você tinha que usar um Black Power, uma calça boca de sino, uma gola que vinha no seu ombro, cavalo de aço, né? Sapato cavalo de aço. Como é? Tem rodão encravado aí. Então, aquele tempo, ele exigia de cada uma das pessoas que viviam naquele tempo um padrão de comportamento e um padrão de vestimento. Hoje não é diferente, meu irmão. O mundo, ele quer exigir de mim e de você um padrão diferente. O que é o padrão diferente hoje? O padrão diferente é as pessoas querem colocar na minha e na sua cabeça que uma criança de 5 anos pegando num cara pelado é normal. Isso é o que o mundo quer colocar na minha e na sua cabeça como normal. É dizer, como um rapaz aqui em Recife disse, que Jesus era travesti. Isso não é um insulto, porque ser gay não é um insulto. Qual o problema? Ser gay é normal, ser homossexual é normal. Então quando eu digo que Jesus Cristo é um travesti, isso não é insulto, porque ser um transgênero é normal. É isso que o Aion, que a gente está vivendo hoje, quer colocar na minha e na sua cabeça. Isso é sutil. Dizer que ninguém nasce homem ou mulher. Você nasce um ser assexuado e a cultura vai dizer aquilo que você é. Biologia, esquece. Vamos rasgar centenas aí, né, de anos de biologia, não. Você nasce um ser que chama de amorfo. Você vai decidir aquilo que você quer ser. Aquilo que você identifica com o gênero masculino ou feminino, ou você não se identifica com nada, você não vai ser nada.
Então é isso que o Aion está colocando, tentando colocar na cabeça das pessoas hoje. E tem muitas pessoas que estão acendendo, né, estão aceitando esse falar. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. Não conformem-se com o presente século. Não se amoldem. Não permitam que a sua mente seja amoldada com conceitos do inferno como esses. E isso é tudo sobre uma hoste, uma veste de virtude, né? Ah não, porque você não pode ignorar as pessoas, você não tá, aí quando você fala isso, está sendo preconceituoso, homofóbico, racista, taxista, nazista, enfim, está sendo tudo isso. Então começa a rotular as pessoas que pensam diferente. É isso que a cultura atual está querendo impor em cada um de nós. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós não podemos nos permitir ser transformados ou ser mudados por uma ideologia maligna como essa. Nós temos que buscar o Senhor para que Ele se revele na nossa vida cada vez mais intensamente. Nós temos que buscar a Deus, irmãos, como Moisés, que quando subia ao monte, ele descia com seu rosto resplandecente. Embora que aquela resplandecência ela fosse temporária. Que ele colocava um véu. Agora, como Paulo diz, a gente sobe ao monte agora, que é o Espírito sem véu, com a face desnuda, para que agora a glória do Senhor ela passe para cada um de nós, a gente possa realmente expressar aquilo que Deus é. Pedro e João, eles fizeram um discurso, e eles eram pessoas analfabetas, eram pescadores, não sabiam ler. Só que eles fazem um discurso tal que os fariseus dizem, depois que ele termina esse discurso, de fato, esses homens andaram com Jesus, porque sabiam que eles eram homens iletrados. Ou seja, o que isso quer dizer? Que quando Pedro abria a boca, o falar dele denotava que ele tinha andado com Jesus. Quando eu e você abre a boca, as pessoas chegam nessa mesma conclusão? Mas esse irmão anda com Jesus. Será que a minha e a sua vida é uma vitrine? Não estou falando aqui vitrine no sentido exterior, certo? Para você ser só uma aparência, embora o interior esteja corrompido. Estou querendo dizer que será que nossa vida ela tem sido usada para as pessoas dar graças e glória a Deus? Porque foi para isso que a gente foi chamado. Porque Nero mandou queimar as pessoas e jogar no Coliseu, e eram devorados por leões, e eram decapitados. Mas quanto mais ele fazia isso, mais pessoas apareciam dispostas a morrer por aquela causa. De fato que a cada novo mártir que se levantava, mais dois surgiam em seguida, porque se via de exemplo. Aqueles homens, eles foram exemplo no tempo dele, e a gente foi chamado para ser exemplo no nosso tempo. Nós somos chamados para sermos homens e mulheres que vivem de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com o benefício que Deus pode me propiciar. Porque não necessariamente Deus pode trazer o benefício para nós. Existe uma corrente, eu vou só citar, não estou dizendo que é certa, certo? É só uma corrente teológica, só uma corrente. Existe uma corrente teológica que diz que não vai haver arrebatamento antes da grande tribulação. O que isso quer dizer? Quer dizer que os cristãos, segundo essa corrente, eles vão passar pela grande tribulação, certo? Então vai haver a grande tribulação com os cristãos aqui, que o arrebatamento vai ser posterior. E essa corrente acredita que todos aqueles que creem no arrebatamento pré, ou seja, no arrebatamento antes da grande tribulação, vão ficar frustrados com Deus, porque vai ter o sofrimento tal como nunca houve nem nunca haverá, e os cristãos vão passar. E as pessoas vão ficar frustradas porque achavam que Deus as ia salvar e Deus não vai. De novo, não estou dizendo que essa é a corrente correta. Tem bases bíblicas, se você quiser pesquisar, chama pós-tribulacionismo. Se você quiser pesquisar depois, para alguém quiser entender mais essa visão, chama pós-tribulacionismo. Mas ela tem essa visão. Mas o que eu quero citar é essa parte final. Que Deus, algumas vezes, não vai nos salvar das situações. E tem muita gente que vai ficar frustrado com Deus, porque acha que Deus tem que me salvar sempre. A gente canta um hino que diz que Deus não prometeu céu sempre azul, nem mar de rosa, brisa do sul. Deus não prometeu para a gente que a gente ia escapar sempre, embora a gente saiba que Ele nos tem usado de misericórdia para conosco e nos salvado de muitas situações. Só que Ele não vai nos salvar sempre. A gente pode perder um ente querido, a gente pode perder o emprego, a gente pode ficar acamado,
Muitas coisas podem acontecer na nossa vida e não necessariamente Deus vai nos salvar. Porque Deus, Ele não está preocupado em salvar a nossa carne. Deus está preocupado em salvar a nossa alma, porque o Espírito já está salvo. Então, irmãos, não tenha dúvida. O que tiver de acontecer na minha e na sua vida, para Deus salvar a minha e a sua alma, já vai acontecer. Sendo bom ou sendo ruim. Como eu vou encarar isso, depende do meu e do seu coração. Porque as coisas, elas vão acontecer. Paulo, se você for ler a lista que Paulo fala em Coríntios, olha, eu já naufraguei, apanhei, fui apedrejado, e passo fome, e passo frio, e passo sede, e não tenho o que me vestir, não tenho teto sobre a minha cabeça. Só que ele disse que se alegrava no sofrimento, porque ele percebia que cada vez mais que isso acontecia com ele, ele se aproximava e dependia mais de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, vai dizer que, olha, não quero que vós ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi maior que nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Mas ele percebe que tudo isso me aconteceu para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Então, eu não sei, eu acredito que não, mas é uma experiência bem individual, não posso falar com certeza, que nenhum de nós aqui sofreu uma experiência desesperada da própria vida. Mas se aconteceu, amém. Mas Paulo disse que sofreu isso. Eu fiquei desesperado na minha própria vida. Só que Deus me mostrou que eu não devia me desesperar. Eu devia crer nele, porque Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Porque às vezes a gente tem muita, como eu falei antes, a dependência do braço, né? O que é que Paulo? Não, eu estou cumprindo aqui a missão de Deus. Estando cumprindo a missão de Deus, Deus vai me proteger. Só que ele chegou na Ásia e não aconteceu isso. Então ele se desesperou. E agora? Estou fazendo a missão de Deus e estou sofrendo? Todo perseguido, tem alguém querendo me matar. Então se desesperou. Mas ele lembrou-se que tinha um Deus que ressuscitava mortos. Nós temos um Deus que ressuscita os mortos. O nosso Deus, Ele ressuscita os mortos. E Ele nos ressuscitou com Cristo. Pela graça nós somos salvos. A gente já foi ressurreto com Cristo. Agora o que Cristo quer é que a gente viva essa vida de ressurreição. Esse é o problema, é que a gente faz que nem os israelitas. A gente atravessa o Jordão, é o que Paulo vai dizer, olha, todos foram batizados, todos comeram de um manjar celestial, beberam de uma rocha que eu seguia, a rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? Porque apesar de ter seguido toda essa odisseia, de sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho e seguir o deserto, eles ainda tinham saudade dos pepinos da cebola do Egito. Tinha saudade. Bom era aquele tempo que a gente estava lá, éramos escravos. E é exatamente como eu percebo que a gente faz muita leitura dessa forma. Bom era antigamente, quando eu era escravo, mas eu tinha liberdade para comer pepino e cebola. E aqui no deserto eu estou comendo esse pão vivo, maná. É o mesmo pão todo dia, é o mesmo sabor. Nós, irmãos, nós fomos ressurretos, a gente deixou o Mar Vermelho e o Egito para trás. A gente agora tem que depender do Senhor, porque a gente sabe que isso não é fácil, para não estar desejando as cebolas e os pepinos no deserto, mas se apegando ao maná, que é nosso maná. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, vindo ao mundo, dá vida a todo homem. Esse é o nosso maná. Agora a gente tem que fazer como Paulo, esquecendo muitas coisas que para trás ficam. E o foco é que adiante de mim estão. Então, as experiências ruins nos serviram para aprendizado. E as boas também. Foi um tipo de aprendizado. Mas eu não me apego no meu passado com Cristo, no meu passado com Deus, no meu passado pregresso no mundo, como sentindo saudade. Mas agora que eu tenho Cristo, eu sigo para o alvo, para conquistar aquele porque também fui conquistado. A gente canta, né? Aquele Divino Amor Romance, né? O irmão fala que eu não gosto de cantar, mas fala que diz que nós somos conquistados pelo Senhor, né? Amada, né? Diz que nós somos conquistados pelo Senhor. Então, irmãos, só para terminar essa manhã que eu queria deixar, nós somos conquistados pelo Senhor. Há um alvo para a gente seguir. A gente tem que seguir para o alvo, dependendo do Senhor, não murmurando quando vem o sofrimento, nem achando que é a força do meu braço que me traz o benefício. Quer seja coisas boas, quer sejam ruins, tudo vem de Deus e é para o nosso aprendizado.
para nos conformar, para que a gente seja conforme a imagem do Filho de Deus. Para que agora as pessoas, quando lidem conosco, não vejam só Tanner, Nery, Messias, Barbosa, ou enfim, qualquer um de nós, mas que elas possam ver um pouco de Cristo em cada um de nós. Porque cristão não é um Cristo grande. Porque no português, ão no final das palavras denota aumentativo, que é uma coisa grande. Só que cristão, lá no termo grego, significa pequenos cristos. Então, que quando as pessoas olhem para nós, vejam, estou vendo um pequeno Cristo Diego naquela situação. Estou vendo um pequeno Cristo em cada um de nós, à medida que a gente se manifesta. Não no porte de Cristo, né? Mas um pequeno Cristo. Alguma coisa que as pessoas possam dar graças a Deus. Glória a Deus que você está aqui. Glória a Deus que você está aqui. E só para terminar, a primeira vez que a gente começou, o primeiro dia foi muito impactante para mim, que a gente começou com o encargo da sopa lá do mercado. A gente encontrou um cidadão na rua, ele trouxe para dormir aqui no local. Daí eu perguntei, você tem família? Ele disse, irmão, eu não tenho ninguém por mim, a não ser vocês agora. Tem muita gente que não tem ninguém por elas, só esperando a gente ser essa pessoa. Não tenho ninguém. Que bom que você apareceu. Que bom que você apareceu. Não tinha ninguém por mim, mas você apareceu para trazer bênção. Porque é isso que é ser pequeno Cristo. É levar bênção para as pessoas. Não buscar a bênção de Deus, porque a gente já é a bênção, né? Foi isso que Deus disse a Abraão. Seja você a bênção. Que as bênçãos vêm como consequência. Abraão não pediu gado, Abraão não pediu grande rebanho. Abraão buscou ser ele uma bênção. E a bênção material seguiu. Jesus é o nosso Senhor.